ser exemplo? Existem várias maneiras de ser um exemplo. E nós vamos estar aprendendo hoje, finalizando esse ciclo, nessa pregação, esses 4 temas importantíssimos para sermos agraciados com a bênção de Deus. Amém, queridos? Quantos acharam, digam glória a Deus. Diz assim a palavra: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Amém, queridos? Coloque a mão no teu coração, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, fale comigo através da sua palavra. Eu preciso ouvir a sua voz. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, queridos? Tome o seu assento em nome de Jesus. É importante buscar, é importante orar, é importante confiar. Mas é muito importante a gente ser um exemplo. E por que eu preciso dar exemplo? Porque você não é uma pessoa qualquer. Você não é quem você pensa ser. Você pensa que você representa somente a você mesmo. Só que no momento que você conhece a Jesus, e que você o aceita, e que você o recebe sobre as águas, crendo assim que somente Jesus é capaz de salvar, de libertar e de operar os milagres, você passa a ser um representante legítimo dele. É a mesma coisa você que trabalha numa grande empresa, você representa essa empresa. Então, se lá dentro você for um bom funcionário, você vai ser um bom representante dessa empresa. Se por um acaso você não for um bom representante, essa empresa, ela vai ter ali más coisas por causa, muitas vezes, das suas más atitudes. E na presença de Deus não é diferente. Quando você conquista, quando você vence os desafios, não é somente você, o fulano ou o ciclano, que vai ter os méritos dessa conquista. Mas quando você vence e você conquista, o nome do Senhor Jesus passa a ser glorificado através da sua vida. Aleluia. E quando a gente pisa na bola, quando a gente comete coisas errôneas, quando a insanidade toma conta do nosso ser, quando a gente passa a ser uma pessoa descontrolada, quando a gente passa a ser uma pessoa que faz tudo errado, o que acontece? Não é só o seu nome que vai ficar sujo na praça. Além das pessoas olharem e dizer o fulano é uma má pessoa, as atitudes do fulano são más atitudes, elas não vão dizer só isso. Elas vão dizer: cadê o Deus do fulano? Cadê o Deus do ciclano? Afinal, você está representando de maneira errada o Deus que tem feito tudo por você. É por isso que é necessário que nós venhamos ser e ter bons exemplos. E ser exemplo de conduta, ser exemplo em tudo, para que as pessoas olhem para nós e não vejam simplesmente nós, mas que elas vejam Deus em nós. É muito importante isso. As pessoas elas têm que olhar para você da mesma maneira qual elas olharam para Pedro, mesmo quando Pedro negou Jesus, e as pessoas olhavam, e o brilho de Pedro, a unção de Pedro era tão grande, que as pessoas olhavam e diziam: não, você é um deles. Mesmo ele tendo negado 3 vezes, você é um deles. E quem é de Deus, meu irmão, não adianta, você anda pelas ruas, as pessoas, elas olham para você de uma maneira diferente. Por quê? Porque não é somente essa carcaça bonita que está ali, esse sorriso bonito que está em você. Não, mas é um som de Deus que faz com que você seja diferente dos demais. E a grande verdade é que nós somos diferentes do mundo. E nós não podemos ser igual ao mundo. Porque se fosse para nós sermos igual ao mundo, para quem está na igreja? Se nós estamos na casa de Deus, é porque nós queremos o quê? Fazer a diferença. Assim como Jesus fez a diferença. E Jesus, ele nos deu muitos exemplos. Ele deixou a sua glória. Ele veio na terra e passou por coisas horríveis. Mas veio e passou por tudo isso. Para quê? Para mostrar para nós que é possível ser exemplo. Jesus, ele é exemplo de conduta. Jesus, ele
Porque, como homem, ele era filho de Maria e José. E ele foi um bom filho. Ele honrou o pai, ele honrou a mãe. Ele foi exemplo. O exemplo dele era tão grande que ele ensinava os doutores. Ele, na sua adolescência, ensinava doutores. Ele se sentava e os doutores paravam para ouvir os ensinamentos dele. E olha que para uma pessoa ter esse conceito fazer isso, pode ter certeza, tem que ser muito especial. Para um doutor, para uma pessoa graduada, para uma pessoa formada, parar para ouvir um adolescente, para ouvir uma criança, ou para ouvir uma pessoa, talvez até mesmo analfabeta, que não sabe o ABCD direito, não sabe ler, é coisa de Deus. Mas o segredo é ser exemplo. Digam comigo assim, diga, eu preciso ser um bom exemplo. E nós vamos aprender alguns segredos muito importantes para que você consiga atingir isso. É claro que se a gente for falar tudo aqui, a gente vai passar o dia, afinal são muitas coisas que estão relacionadas à Bíblia que nos mostram como ser um bom exemplo. Mas nós vamos aprender hoje aqui 5 passos extremamente importantes para que a gente seja um bom exemplo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Tito, capítulo 2, verso 7. Pastor Tito, aonde fica o livro de Tito? Irmãos, o livro de Tito fica lá no Novo Testamento, depois do livro de Timóteo. Você vai passar a primeira, a segunda Timóteo, aí você vai encontrar o livro de Tito. O livro de Tito, ele é um livro pequeno, composto de 3 capítulos. Então, tem Bíblia que em uma só folha vai estar ali todo o histórico que Tito escreveu. Bem? Tito capítulo 2, verso 7. Nós vamos ler somente a parte A desse versículo. A primeira parte. Quando a gente fala parte A, é a parte de cima, inicial. Quando a gente fala parte B, é a parte, normalmente a parte final do verso. Tito capítulo 2, verso 7 diz assim: e em tudo se dá por exemplo de boas obras. Tem Bíblia que diz assim, que nós devemos tornar-se padrão de boas obras. O que eu aprendo com isso? Você quer ser exemplo, meu irmão? Você quer dar exemplo de um bom representante de Deus? Você tem que ser padrão. Você tem que ser indispensável. Você não pode ser mais um que foi que passou. Você não pode chegar num lugar, chegou, passou e ninguém percebeu que você está ali. Você tem que ser padrão. No seu trabalho, você tem que ser um padrão. As pessoas têm que olhar para você e ver o quê? Diferencial em você. Diferencial não somente no que você fala de Deus, mas diferencial na sua maneira, na sua postura, na sua maneira de ser com as pessoas. Tem que ser um padrão. Às vezes você está no seu trabalho e vamos dizer que de 10 pessoas, 2 são justos e 8 são ímpios. Muitas vezes você se sente acuado por quê? Porque o inimigo, ele quer fazer com que o justo vire ímpio. E Deus quer fazer com que o ímpio vire justo. E como que o ímpio vai virar justo? Quando o justo consegue fazer a diferença. Só que infelizmente o que acontece? Muitas pessoas, isso acontece muito para quem é jovem, acontece na escola. Eu estudei e na época eu era daquele, eu ia social para a escola, eu ia todo chique, todo estilosão. Às vezes eu já saía de Paraibuna, que era uma cidade pequena que eu fazia missão, às vezes eu pegava o primeiro ônibus às 5 da manhã e já ia direto para a escola. Então você imagina, eu já ia para a escola com o caderno, era o caderno, o lápis, a caneta e a Bíblia. O pessoal olhava e falava, esse menino é esse crente mesmo. Só que muitas vezes o inimigo tentava trazer o mundo para mim. E muitas vezes eu me sentia isolado. Porque o mundo, o que o inimigo faz? Muitas vezes você está ali fazendo tudo certo, as pessoas te chamam de careca, te chamam de estranho. E você é um cara estranho, você é um cara esquisito. Aí o que acaba
isso entra na mente de muita gente pensa assim, não, o jeito que eu estou aqui, se eu estou aqui. Aí acaba, em vez de continuar fazendo a diferença, acaba fazendo o quê? Misturando com o mundo. Isso é um problema muito sério. Isso acontece na escola, acontece no trabalho, acontece em diversos lugares. Meu irmão, é claro que eu não vou dizer para ninguém em social para viver na mão na escola, porque a escola não é para isso. No meu caso foi um caso diferente. Mas, independente da sua maneira de ser, meu irmão, não negue a Deus. Não negue o que você tem de mais precioso. Porque o que você tem de mais precioso não é o seu carro, não é a sua casa própria. O que você tem de mais precioso não é essa camisa bonita que você está vestido de marca, não é esse tênis da Luizinha, os tênis bonitos da Luizinha para você andar e olhar. Não, irmão. O que você tem de mais precioso é que na sua testa está escrito Jesus Cristo de Nazaré. E aonde você pisa o seu pé, as pessoas têm que ver que você faz parte desse time de vencedores. Tem que ser padrão. E para ser padrão não precisa ser fanático, irmão. Porque para a presença de Deus se manifestar, eu não preciso mostrar através da minha roupa que eu sou crente. Roupa não quer mostrar para você se você é crente ou não é, irmão. O que vai mostrar que você é um servo e uma serva legítima de Deus é as suas atitudes. Tem irmã que anda na beca, irmão que anda na beca, todo aplumadinho, mas em casa é um pé de guerra. Aí às vezes o vizinho tem vontade de conhecer a igreja sua, tem vontade de ir na igreja, só que toda tarde ele vê cafeteira voando, panela voando, é palavra torpe. Como você vai ser um padrão de boas obras desse jeito? Quem é padrão de boas obras, irmão, quando está na luta, ele está buscando a Deus ali na fidelidade. Ele não dá o braço a torcer em momento algum, porque ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E quando a pessoa vê essas atitudes de um crente fiel, você às vezes nem precisa convidar, a própria pessoa chega para você e fala, eu quero conhecer a igreja que você vai. Aleluia. Diga assim, eu preciso ser padrão de boas obras. Amém, queridos? Vamos continuar. Abra lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 11. Você vai voltar um pouco para trás, algumas páginas, e vai chegar ao livro de Filipenses. Quer ter exemplo? Olha o que diz aqui. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo diz. Não digo isso por causa de necessidade, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Tem Bíblia que diz assim, aprendi a viver em toda e qualquer situação. Você quer ter um exemplo, irmão, de vida, um exemplo de pessoa? Tem gente que quando está por cima da carne seca, essa é a expressão que a gente usa aqui em São Paulo, quando a pessoa está por cima, cheia da grana, com tudo do bom e do melhor, com um emprego bom, ela está ali. Ela está na igreja, ela está buscando a Deus, é Jesus aqui, é Jesus acolá. Só que quando vem o desemprego, quando a renda não é suficiente para pagar suas contas, aí o que acontece? Aí você começa a desanimar. E muitas pessoas colocam em Deus a causa dos problemas. Então o problema todo mundo está sujeito a passar na vida. Vai ter mês que você vai ter condição de pagar tudo e vai sobrar ainda. E vai ter mês que você vai estar apertado. Vai ter que fazer um sacrifício a mais. Vai ter que orar um pouco mais. Mas Paulo disse, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Sabe o que isso quer dizer? Independente se eu estou por cima ou se em certo momento eu estou por baixo, isso nunca vai me impedir de adorar ao Rei da Glória. Aleluia! É Deus. Tem gente que só vem para a igreja quando está no estreito.
Aí quando a bênção vem, a pessoa se afasta de Deus. E tem pessoa que é ao contrário. Quando está tudo bom, ela está na igreja. O cara apertou, ela já não vem mais. Não, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Está tudo bom? Glória a Deus, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem abençoado. O negócio estreitou, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que a Sua mão seja estendida para a minha vida. Eu preciso que a porta seja aberta. Eu preciso, Senhor, o Teu nome não pode ser envergonhado, Pai. Eu preciso, Senhor, ser uma bênção. Eu quero ser um representante de bênção para o Teu nome. E Paulo, quando ele não conhecia Deus, a vida dele era uma vida de luxo. Ele tinha status. Ele era um grande soldado romano. Depois que ele conheceu Jesus, ele passou o quê? A viver bons momentos no Evangelho. Mas também ele sofreu. E não sofreu pouco não, meu irmão. Por isso que ele disse, aprendi a viver em toda e qualquer situação. Tinha dia que ele tinha pão para comer. Obrigado, Jesus. Tinha dia que talvez não tinha pão. Às vezes ele tinha que comer algo que era um pouco difícil para ele. Mas mesmo assim, ele dizia, obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Então você quer ser exemplo, meu irmão? Na vida tem a época das vacas gordas e a época das vacas magras. Na vida tem a época que tudo está fluindo perfeitamente e tem momentos que de repente você vê um obstáculo ali, um obstáculo aqui. Mas tudo isso, irmãos, é para quê? É para que a gente saiba que nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Levante a mão para o céu. Diga assim, Senhor Jesus, eu preciso aprender a viver em toda e qualquer situação. Lembre-se disso. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Agora o chicote vai começar a estralar em crente aqui. 1 Tessalonicenses, agora você vai puxar um pouco para frente. Você voltou, agora você vai adiantar um pouco. 1 Tessalonicenses, primeira carta, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 18. Olha o que diz aqui. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Pastor, como que eu vou dar graça se a minha conta está atrasada? Pastor, como que eu vou dar graça se as portas estão fechadas? Pastor, como que eu vou dar graça se o meu casamento está conturbado? Pastor, como que eu vou dar graça se as coisas não estão da maneira que eu tanto gostaria? Meu irmão, é necessário. É necessário. Porque infelizmente a gente só dá graça nas grandes coisas. Só que para Deus não existe grandes coisas ou pequenas coisas. Existem coisas. E muitas vezes a gente esquece dos mínimos detalhes. E são nesses mínimos detalhes que a gente vê a mão de Deus estendida para conosco. Ah, pastor, mas é difícil dar graça quando tudo está difícil. Realmente, não é difícil, mas é necessário. Dificilmente eu vejo alguém agradecer por uma vitória que ainda não recebeu. Só que isso mostra quem confia em Deus de verdade e quem não confia. Ah, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que a minha bênção está chegando. Mesmo ela estando longe, mesmo as pessoas dizendo, você é doido, você está agradecendo por algo que você ainda não tem. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. A irmã Valéria pegou o café quinta-feira. Você viu as lutas que ela já passou? Em 2 dias. Mas tudo isso é um sinal. Por quê? Porque primeiro vem o amargo para depois vir o doce. Primeiro vem a luta para depois vir a vitória. E quando vem a vitória a gente valoriza. Por quê? Porque você vai dizer, o inimigo tentou de todas as maneiras, mas ele não teve poder. Por quê? Porque Deus está comigo. Eu clamei, eu orei, eu busquei, e a vitória é minha em nome do Senhor Jesus. Seja grato a Deus por tudo, meu irmão. Não está do jeito que você quer ainda, mas você está com saúde, você está com
vida, eu já poderia ter ido dessa para melhor. Meu irmão, enfrenta a luta, supera os desafios, supera o negativismo, porque eu sei que quando tudo está difícil, em vez de você ouvir mais palavra positiva, você vai ouvir mais palavra negativa. Você está parado, parece que você não está fazendo nada. Não, meu irmão, continua lutando, porque a sua hora vai chegar, e quando chegar, você vai erguer a mão e dizer: oh, obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Dê graças, essa é a vontade de Deus. Quantos podem dar glória a Deus aqui hoje? Quantos estão enfrentando lutas aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Mas mesmo assim, você ainda tem motivo para dar glória a Deus? Então dê glória a Deus. Aleluia, dê aleluia. Jesus está aqui, meu irmão, para te dar a bênção. Aleluia. Deus fiel. Romanos 12, verso 17. Estamos quase finalizando. Agora você vai voltar para trás. Romanos capítulo 12, verso 17. Olha o que diz aqui. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Tem Bíblia que diz assim: a ninguém tornei mal por mal, mas procurai vencer o mal com o bem. Você quer ser exemplo, meu irmão? Você não pode ser igual ao mundo. O mundo é maldoso. O pensamento humano é maldoso. Se o mundo recebe um tapa na cara, ele já está preparado para dar um murro. Ah, pastor, o senhor está falando para mim que eu devo apanhar dos outros? Não, meu irmão. Mas a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Se você age igual ao mundo, como você quer ver a manifestação de Deus na sua vida? Ah, fulano falou mal de mim? Deixa ele comigo. Eu vou preparar uma mandinga para ele, deixa ele lá. Não adianta, meu irmão. Se existe pessoa te fazendo mal, ore por ela. Deseje o melhor na vida dela. Porque sabe o que vai acontecer você fazendo isso? Você não vai trazer os principados e as potestades do inferno na sua vida, mas você vai trazendo o Rei da Glória. E quando o Rei da Glória chega perto de nós, é coisa gloriosa, meu irmão. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Por quê? Porque Deus, Ele vê a humilhação do seu povo, mas Ele, ao mesmo tempo que Ele vê a humilhação, Ele já prepara uma grande vitória lá na frente para mostrar para você que aqueles que perseveram até o fim são abençoados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, nosso Jesus. Se alguém te fez mal, não torne mal para essa pessoa. Faça o bem. Mostre que Jesus está na sua vida, não só através das suas palavras, mas com a sua atitude. Mostre para as pessoas o tamanho do teu Deus. O teu Deus é bom, o teu Deus é grande, o teu Deus te conhece, meu irmão. Não queira fazer vingança com as suas mãos. Deus te conhece. Ele está com as suas mãos estendidas para te honrar e para te abençoar. Diga comigo assim: eu não posso agir com maldade, mas eu preciso que a bondade que vem de Deus esteja sobre mim. Amém, queridos? E para nós finalizarmos, 1 João, não é o Evangelho, é as cartas, lá está no final da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5,
ou melhor, capítulo 3, verso 18. Para finalizar. Aleluia. Aleluia. 1 João capítulo 3, verso 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Abraça o irmão, diga ao Senhor de Cristo Jesus. É fácil chegar na igreja e fazer isso. Dá uma tapinha na costa, né? Eu te amo, irmão. Em nome de Jesus eu te amo. Você é importante para mim. Eu preciso de ti. E quando esse irmão pisa no teu carro? E quando esse irmão promete algo para você e não cumpre? E quando esse irmão de repente age com maldade contra você? É duro ter que dizer, irmão, mesmo você tendo feito tudo isso, eu continuo te amando. Só que é fácil chegar, eu te amo em Cristo Jesus. Você é importante, para mim é fácil, meu irmão. Mas é na hora em que a pessoa mais precisa ali de uma palavra ou de algo, é que nós vamos ver aonde está o nosso amor para com as pessoas. Aí nós vamos ver se o nosso amor é verdadeiro ou se o nosso amor é simplesmente de palavras. Jesus, ele poderia ter dito: eu amo a humanidade, afinal eu fiz toda ela. Mas não, meu irmão, ele não fez só isso. Ele não amou somente de boca, mas ele deixou a sua glória e ele veio morrer pelos nossos pecados. Ele não amou de boca, mas ele amou de fato, ele amou com obra. Ele deu o seu sangue por nós. Amor ágape, amor verdadeiro. O amor de Deus foi verdadeiro, meu irmão. E é duro, meu irmão, você amar e não ser amado. É duro você amar as pessoas, independente da classe social, da cor, independente de como a pessoa é, independente da sua situação, e de repente você não ser correspondido, de repente você ser tratado de uma maneira hostil, de uma maneira ruim. É duro, meu irmão. Só que a gente não pode fazer como o mundo faz. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheci, que tinham amor tremendo no coração, mas por causa de uma traição, por causa de coisas que são possíveis de superar, a pessoa deixou a maldade tomar conta de seus corações. Quer ser exemplo, meu irmão? Ame as pessoas, mas não ame simplesmente de falar eu te amo. Não faça dizer eu te amo. Ame por obras. Faça a diferença. Independente se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é preto, se ele é gordinho, se ele é magro, não importa. Se ele é da igreja, se ele não é da outra igreja, se ele é de uma igreja que tem costumes diferentes, não importa. Eu te amo, meu irmão, eu te amo em Cristo, e precisar de mim, eu estou aqui ao seu dispor. Não é fácil ter exemplo, irmãos. E se a gente fosse buscar outras versões aqui, a gente ia ir muito mais profundo. Mas eu espero que dentro dessa mensagem primária você consiga entender uma coisa. Deus não nega a bênção para você. Só que é necessário que você venha buscar, venha orar, venha confiar e venha ter um exemplo das mãos do Senhor. Se você fizer isso, meu irmão, pode ter certeza, como nós lemos, Isaías 55, verso 11, parte A: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Amém, queridos? Olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus não nega a bênção para ninguém. Vamos colocar de pé e vamos agradecer.